Conectando. Olá, olá, Joana. Oi, Virgílio, Como tudo vai? bem? Tudo jóia e você? Tudo ótimo. Então, Virgílio, eu estava falando aqui para o pessoal que nós tivemos que nos adaptar por conta da pandemia. E aí, a nossa Semana do Meio Ambiente, promovida pela Comissão de Meio Ambiente, ela está sendo feita de forma digital. A gente está trazendo debate, falando sobre vários assuntos, os principais temas, programando ações, esclarecendo as pessoas. E a FAZ tem sido uma parceira muito importante nesse processo. Então, quero primeiramente agradecer a FAZ e quero também agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua presença na nossa live de hoje como nosso convidado especial, professor Virgílio Viana. E eu deixo a palavra para você, a live é bem descontraída, algumas perguntas surgem no meio do caminho e você pode ficar à vontade para falar do tema de hoje. O tema de hoje, para as pessoas que estão nos acompanhando, é sobre a vulnerabilidade das comunidades ribeirinhas e indígenas. Ações de enfrentamento ao novo coronavírus no estado do Amazonas. Né? Então, hoje a gente vai falar dessa realidade, dessas comunidades e o que nós temos feito para contribuir no enfrentamento ao novo coronavírus. Então, com você, professor Virgílio, a palavra. Bom, olá, Joana, nossa amiga, deputada e guerreira aí da causa ambiental, em particular dos animais, mas acho que os animais foi uma coisa que foi a ligação original sua do coração, né? Mas eu vejo você hoje com atuação muito ampla e tem um mandato muito inovador, então queria te parabenizar aí pelas ações aí à frente da CAAMA. Como você sabe, eu fui o primeiro secretário de Meio Ambiente do Amazonas em 2003, então já tem um tempão e tenho um carinho muito grande por essa área da gestão pública, ainda que eu hoje não esteja vinculado a nenhum órgão público, mas eu tenho um carinho muito especial, então eu queria inicialmente dizer para você e para os seus amigos, colaboradores, contem comigo sempre, como uma pessoa que tem uma paixão pela causa. Eu estou ligado a essa agenda ambiental, primeiro pelo coração, e desde quando eu era criança, eu tinha o hábito de ir para uma pequena floresta que tinha na casa dos meus pais e fazer cabana. Eu tinha uma cabana no alto da árvore e depois uma no pé dessa árvore. Eu sempre gostei muito de natureza, continuo me dedicando a isso. Então é um prazer estar com você. Sobre a agenda do coronavírus, aqui no estado, a FAZ tomou a iniciativa de articular uma aliança que hoje envolve 70 instituições. E isso está no site da FAZ, quem quiser mais informação pode acessar, mas nós temos 14 organizações não governamentais, 10 prefeituras municipais, 12 organizações de bases comunitárias, 14 empresas doadoras, 2 organismos multilaterais internacionais que são também doadores, as 7 universidades, instituições de pesquisa e 15 instituições de governo, em especial o governo do Estado. Ou seja, são 71 parceiros hoje que já fazem parte de um arco enorme. E nós acabamos de concluir uma reunião muito importante, que é uma reunião semanal de todos os membros da aliança, feita de forma remota. E a manchete, Joana, que você pôde ver no campo, que nós vimos juntos, né, nesse final de semana, vendo de perto uma dessas ações, é que é possível vencer aquilo que eu chamo do maior desafio do coronavírus no Brasil. Não é o problema hospitalar das grandes cidades, ainda que isso seja super crítico e a gente olha para o governo do Estado como tendo tido grande êxito, né, hoje no Amazonas, em
dar uma achatada na curva, reduzir o número de casos em Manaus, etc., aumentar a oferta de hospitais, mas lá nas comunidades distantes é que está o principal desafio do Brasil. E é para esse olhar que nós estamos voltados, né, para as comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. E a manchete que eu traria para você, para a gente começar essa nossa conversa, é que acho que agora a gente tem uma forma do bolo, a partir de todas as contribuições dessas 71 instituições, nós conseguimos acertar um caminho. O caminho está muito voltado no agente de saúde, que mora na comunidade, praticamente todas as comunidades são agentes de saúde, comunitário ou indígena, conforme o caso, colocar apoio médico via telesaúde, apoio de psicólogos via telesaúde, porque o tema da saúde mental, a depressão, o medo de morrer, etc., é super sério, muito mais sério do que a gente imaginava. E a atenção medicamentosa, né? Tanto usando os remédios convencionais quanto os fitoterápicos tradicionais, o xarope da floresta. E faço um agradecimento especial ao Pedro, que tem sido um grande parceiro nessa agenda aí do fortalecimento da ação dos médicos, assim como também dos médicos no interior, né, com o telesaúde, o doutor Jesus, o doutor Nelson Frage, que têm sido grandes parceiros em fazer esse apoio aos agentes de saúde. E além da telesaúde, eu queria só destacar 3 outros insumos que são muito importantes, que é o oxímetro, que mede o nível de oxigênio no sangue, o termômetro sem contato e o medidor de pressão. Então, com esse kit básico, energia solar para telemedicina, o computador básico com internet e esses recursos que eu mencionei, eu acredito que a gente tem aí um rumo para enfrentar o desafio que é gigantesco. Então, eu falei em algumas lives, as anteriores, do quanto é importante esse suporte para as comunidades indígenas e ribeirinhas. Né? A gente tem ali maior dificuldade porque o nosso estado ele é um estado com dimensões continentais. Então, a nossa realidade ela é muito diferente de todo o resto do mundo, inclusive. E eu tive a felicidade de acompanhar a agenda e ali no Tumbira e conseguir verificar que realmente o trabalho está sendo efetivo e está sendo feito da forma correta. E que é possível se fazer. Né? Lá, com 0 casos de coronavírus, mas a gente viu a importância do serviço de telesaúde. Nós vimos a importância que tem o agente comunitário de saúde, principalmente dentro da comunidade, porque é aquela pessoa que conhece todas as famílias, que detém a confiança da comunidade e que pode fazer um trabalho preventivo nessa pandemia com sucesso. E lá foi o que a gente observou, essa integração da agente comunitária de saúde com a presidente da comunidade, com a aliança, com os parceiros. E foi muito legal, muito positivo, porque a gente vê que quando acontece essa união, que eu digo que é o principal que nós temos que ter nesse momento, governos, instituições, terceiro setor, sociedade civil organizada, tudo isso é muito importante. Porque, por exemplo, lá a iniciativa privada ajuda com a internet, a gente tem ali a FAS ajudando com o serviço de telesaúde, a gente tem os parceiros, cada um ajudando da forma que pode, fazendo doações, e eu vejo que realmente a gente está preparando ali algo que depois vai servir como parâmetro e modelo para que a gente possa aperfeiçoar a questão da saúde, principalmente dentro das comunidades ribeirinhas e dentro
das comunidades indígenas. Não, e alguém pode perguntar qual que é a relação disso com o meio ambiente. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente e você preside a Comissão de Meio Ambiente. E a relação mais óbvia é que nós temos os guardiões da floresta, que são as comunidades ribeirinhas e os povos indígenas, que prestam um grande serviço à humanidade, ao Brasil em particular, ao Amazonas mais diretamente, porque todo o regime de chuvas que abastece os nossos rios e que alimenta os nossos peixes, que comemos todos os dias, depende da floresta, depende, portanto, dessas populações. E essas populações são as menos favorecidas por serviços públicos. Então, qual que é de saúde? Então, existe um nexo, e talvez isso a gente possa fundar o nosso debate, entre o do nexo, o meio ambiente, o Covid. E talvez a principal pauta seja como criar políticas públicas na área de saúde para as unidades de conservação, que são as áreas essenciais para o futuro do Amazonas. Nós estamos agora numa discussão da reforma tributária, em escala nacional, no Congresso. Essa reforma tributária tem que incluir a Zona Franca. A parte mais importante que nós podemos olhar a médio e longo prazo é a bioeconomia amazônica. É a economia a partir dos recursos da floresta. Quem vai produzir andiroba? Quem vai produzir o murumuru? Quem vai produzir a castanha? Serão esses guardiões da floresta. Então, nós temos que olhar para esses territórios, as unidades de conservação e as terras indígenas como espaços especiais. E que para que essas pessoas façam a produção desses insumos, para que Manaus amanhã vire uma capital da bioeconomia, acho que Manaus tinha que almejar ser a capital da bioeconomia amazônica, com o maior conjunto de indústrias de remédios, né, de cosméticos, de alimentos naturais, a partir da floresta. Quem vai produzir isso? São os guardiões da floresta. Quem está na área urbana pode fazer uma indústria. Mas para que esse guardião da floresta produza, ele tem que ter saúde. Se ele tiver todo doente, cheio de verminoses, ele não vai fazer isso acontecer. Então, eu acredito que esse talvez seja um dos nexos entre o coronavírus e a agenda ambiental. Entendi. Professor Virgílio, sobre essa questão da bioeconomia, é importante falar que no ano passado, inclusive por sua sugestão, eu dei entrada na frente parlamentar em defesa da bioeconomia aqui no estado do Amazonas, justamente para a gente trazer isso para o debate, verificar de que forma podemos viabilizar isso para que isso possa ser uma alternativa ao modelo de desenvolvimento econômico também aqui no Amazonas, por conta do potencial que a gente tem, né? Então, assim, eu espero que a gente possa avançar nesse tema. Ainda esse ano não foi possível debater, discutir, dar andamento ao que se necessita por conta da pandemia, mas quando passar e a gente puder implementar, nós vamos estar trabalhando fortemente nessa linha aí de que a bioeconomia ela pode ser viabilizada, ela pode ser melhor explorada aqui para o nosso Amazonas. Então, a gente conta também aí com a ajuda da FAES, com vocês todos, para que a gente possa avançar. E aí, já foi explicado sobre a aliança, o que eu achei uma iniciativa inovadora, super importante para o momento. É bom falar para as pessoas que, com relação à questão indígena,
Existe um trabalho permanente da comissão e também da FAZ, dando suporte para essas comunidades. Nós, quando teve a visita do ministro da Saúde, Nelson Teich, aqui no Amazonas, eu entreguei pessoalmente uma carta aberta para que ele pudesse tirar do papel o hospital indígena que foi prometido há alguns meses atrás, e tem mais ou menos 2 semanas, quase 2 semanas, ele já é realidade, e eu pude acompanhar isso de perto. Mas a gente ainda enfrenta dificuldade com logística, dificuldade por ser um vírus novo, que a gente ainda não tem tratamento, não tem vacina, não... Imagina nós que temos essa informação mais próxima, e imagina lá na comunidade que às vezes não tem nem a internet, né? Não tem nenhum acesso à internet. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa pauta indígena. O que a gente pode fazer, quais os principais desafios, que com certeza todas as sugestões, o intuito é que a gente transformar em uma indicação de política pública, de projeto de lei, de programa dentro do governo. Legal. Bom, tem uma pergunta que chegou da Carla sobre o número de famílias ribeirinhas que conseguimos atingir. A gente está com um universo de 40 mil pessoas diretamente beneficiadas por essas ações na área ribeirinha, algo em torno de 10 mil pessoas nas áreas indígenas, e também um número dessa ordem de grandeza na periferia de Manaus. Na periferia de Manaus, a gente está atuando no Parque das Tribos, que é uma área de ocupação indígena aqui dentro da área urbana de Manaus, no Reusa, que é aqui na Redenção, e com vários coletivos, catadores de lixo, ou de resíduos, melhor dizendo, catadores de resíduos, reciclagem e tal. Então tem uma ação bastante ampla, então só para interagir aqui um pouco com o chat, mas a pergunta sua, Joana, sobre a agenda indígena. Eu tive a oportunidade de ter uma ótima conversa com a secretária Carol sobre isso, e até sugeriria que a gente fizesse uma rodada de discussões sobre a agenda indígena. O Amazonas tem a maior população indígena do Brasil, e ainda que boa parte dessa população tenha a jurisdição federal, cabe aqui uma ação não só em áreas ainda não reconhecidas, mas também uma ação complementar feita pelo governo do estado e pelas prefeituras. Lembrando que compete às prefeituras a agenda de educação, né? Ainda que o território seja gerido pela FUNAI, a agenda de educação básica é feita pela FUNAI, ou pela prefeitura, e a educação do Fundamental 2 e médio é complementada pelo Estado, né? E aí vai a SEDUC, que tem um papel relevante. Então, a agenda indígena é uma agenda intersetorial. Ela trata de saúde, educação, geração de renda, comunicação, logística, energia, né? Então, a gente tem uma série de temas. E talvez fosse interessante tratar disso dentro da Assembleia, criar uma pauta para isso. Eu sugeri para a secretária Carol um diálogo sobre esse tema, né, já que ela está com o mandato de albergar a FEI, a Fundação Estadual do Índio, que inclusive nessas mudanças de nomes, ela acabou perdendo a essência do nome que ela tinha, e ela tinha um nome à época que eu era secretário, que é um nome, a meu ver, mais representativo, não é do índio, é a Fundação Estadual dos Povos Indígenas, que reconhece essa autonomia cultural, que cada povo indígena é diferente, né? Não existe o índio, né? Existem povos indígenas que falam línguas distintas, que têm culturas distintas e modos de vida, enfim.
Então, eu acredito que essa é uma agenda muito relevante e que poderíamos, quem sabe, trabalhar aí a muitas mãos. Eu coloco a FASA à disposição aí da Assembleia, né, do seu mandato aí, da CAAMA, para contribuir com essa discussão. Um outro tema é o tema da reforma tributária, que ela tem duas dimensões da reforma tributária. Tem a reforma tributária nacional, que hoje o presidente da Câmara estava dando uma entrevista dizendo que vai ser importante, e é essencial lutar para que a Zona Franca não fique de fora dessa reforma tributária. Porque existe um movimento em Brasília de deixar a Zona Franca para um segundo momento. Mas aí a Zona Franca pode ser altamente prejudicada dependendo da forma como essa reforma tributária for feita. E as propostas que estão na mesa são propostas todas muito ruins para a Zona Franca. Então, acho que era muito importante a Assembleia entrar nesse tema. Aí falo com você mais como líder, né, do governo. E nós tomamos a iniciativa de congregar talvez os maiores especialistas em reforma tributária, que por uma coincidência ou outra, eles são conselheiros da FAS. O Tomás Nogueira, ex-secretário de Fazenda, ex-superintendente da SUFRAMA, né, grande autoridade no assunto. O Benjamin Sixu, que já foi executivo do Ministério, à época, o MIDIC, Ministério da Indústria e Comércio, e várias pessoas que fazem parte do nosso conselho. É um grupo, né, de 13 pessoas, o professor Nélito Marques, da UFAM, o contador, né, o presidente do Conselho Regional dos Contadores, o Manuel, enfim, um número grande de pessoas. Nós elaboramos uma proposta de tratamento para a Zona Franca dentro da reforma tributária. Então, acho que esse era um outro tema. A gente teria o maior prazer, Joana, em apresentar formalmente para a Assembleia essa proposta, que é uma proposta bem simples e que tem relação com a área ambiental. Porque, veja bem, a Zona Franca, sem intenção, acabou se transformando em um instrumento de conservação ambiental. Sim. Só que ela não contribui diretamente para a conservação ambiental. Ela só contribui indiretamente. Então, o que foi pensado pelo Tomás Nogueira e todo esse grupo de conselheiros da FAS é a criação de um mecanismo financeiro para apoiar, de um lado, a conservação ambiental, reduzindo o desmatamento, reduzindo as queimadas, e de outro, a bioeconomia, para que a gente possa ter aquilo que eu falei anteriormente, de uma Amazônia, de uma Manaus, que possa ser a capital da bioeconomia do Brasil, quem sabe da bioeconomia amazônica do mundo. Eu acredito que pode ser do mundo, acredito muito. Outra coisa, professor Vigílio, que eu não posso deixar de explicar para as pessoas, levar informação para as pessoas, é que hoje existem muitos mitos que circulam pela questão das reservas de desenvolvimento sustentável. Eu vejo que, às vezes, existe muito desconhecimento. E esse desconhecimento de como que funcionam as reservas, ele acaba colocando pessoas contra essa causa, vamos dizer assim. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho como que funciona o trabalho da FAS dentro das reservas de desenvolvimento sustentável, qual é vamos dizer assim, a concepção que vocês têm de como manter a floresta em pé, o modelo. Seria muito bom compartilhar isso com as pessoas que estão assistindo, porque muitas pessoas que estão nos assistindo estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo agora.
né? E eu vejo que o trabalho feito pela FAES ele é muito, muito importante, ele é muito positivo e ele traz resultados dentro das RDS. Então, queria que você pudesse falar sobre esse tema também. Ô, Joana, muito bem lembrado por você essa questão das unidades de conservação, porque existe um desconhecimento enorme de muita gente que se posiciona sobre o assunto. Muita gente fala sobre unidade de conservação como se fossem áreas onde não houvessem pessoas morando dentro, onde essas pessoas fossem pobres e miseráveis, e que ali não houvesse espaço para desenvolvimento. Você conhece, né, você já esteve conosco tanto no Atumã, né, no município de Itapiranga, quanto aqui em Iranduba, no Rio Negro, quanto também já teve em Beruri, em Fonte Boa, em várias ações que fizemos no interior do estado, e a gente vê as unidades de conservação como espaços de riqueza, de prosperidade. Hoje, a qualidade de vida em muitas unidades de conservação, obviamente não em todas, porque tem algumas que têm uma dificuldade enorme de logística, porque estão longe, então tudo é mais difícil. Mas tem um número muito grande de unidades de conservação onde a qualidade de vida é muito superior a uma classe média baixa de Manaus. Eu me lembro lá no Ipecaçu, no município de Maraã, para citar um exemplo, onde um grupo de mulheres, que são de mulheres artesãs indígenas, tem um nível de prosperidade que aqui a maior parte do Parque 10 eu não vejo. Casas avarandadas, grandes, prósperas, e uma coisa muito interessante, um matriarcado. Quem domina são as mulheres, porque é uma economia muito baseada no artesanato. Então, tem outros lugares que a economia está baseada no pirarucu. E a gente conseguiu fazer, por exemplo, que o preço médio pago ao pescador no ano passado sai de R$ 3,50 para R$ 9,80 o quilo do pirarucu manejado. E isso digamos, um primeiro passo. Podemos ir muito mais longe com o pirarucu defumado, o pirarucu gourmet, né? Que o pirarucu tem que valer muito mais do que um bacalhau. Ele é mais gostoso, é mais puro do que um bacalhau. Por que as pessoas pagam 3 vezes mais? Então a gente tem que trabalhar mais o marketing, né? Mais a estrutura da cadeia produtiva do pirarucu. A castanha, está todo mundo hoje em dia interessado em saúde. Tem alimento mais saudável do que castanha, guaraná e açaí no mundo, né? O açaí já virou uma febre no mundo inteiro. Nós podemos ter muito mais produção de açaí. Aonde? Nas unidades de conservação. Então, as unidades de conservação são espaços privilegiados para o desenvolvimento sustentável e, mais importante, com justiça social. O grande problema do Brasil não é o subdesenvolvimento de uma maneira geral. É, em especial, a questão da desigualdade. Então, as unidades de conservação são espaços para redução da desigualdade, que é um dos maiores dramas do Brasil que a gente precisa enfrentar. Então, nós temos que olhar para as unidades de conservação como uma coisa potencialmente muito produtiva. Agora, o que acontece? No passado, inclusive antes do período que eu tive no governo, foram criadas muitas unidades de conservação de proteção integral, especialmente pelo governo federal. Então, tem várias reservas biológicas, vários parques nacionais que foram criados e com estudos que não levaram em consideração as comunidades que ali existiam. E isso criou conflito. E aí, como a categoria ela é uma categoria que não permite o manejo, então isso
em alguns casos, dá margem a essa narrativa de que unidade de conservação é etc. Mas isso é a exceção, não é a regra. Aqui no estado do Amazonas, a grande parte das unidades de conservação estaduais são reservas de desenvolvimento sustentável, onde é possível fazer tudo isso, produção de farinha, de jaraqui, de matrinchã, de... Então, acho que é muito importante, talvez seja uma outra pauta para a gente aprofundar e desenvolver em outro momento, uma campanha. Eu falei isso até com o secretário Eduardo Taveira outro dia, que é uma campanha que nós idealizamos que chama Unidade de Conservação é Top. Como o agro é pop, o C é top. Unidade de conservação é show. É onde a gente vai fazer... Se o turismo tem perspectiva para o futuro do Amazonas, aonde vai ocorrer esse turismo? Ocorre numa área protegida, que tem uma comunidade próspera. As pessoas não vão apenas tomar um banho de rio. Aqui o Amazonas, a Amazônia inteira é diferente da África. A África você vai lá e vê um elefante, uma girafa e tal, tira uma foto, pronto, está visto. Aqui a pessoa anda na floresta, vê aquele tanto de verde e não tem um animal grande, de fácil avistamento. Né? Pode ter um banho com boto, pode ter uma focagem de jacaré, etc. Mas é difícil ver uma onça, é difícil ver uma anta, é muito mais complexo isso. Então, o turismo tem que envolver um pouco de cultura, é ir na casa de farinha, né? Acompanhar uma farinhada, acompanhar um torneio numa comunidade. A parte cultural tem que vir junto. E para isso acontecer, tem que ter a unidade de conservação. Então, eu acho que esse tema é um tema muito importante, isso você salientou muito bem. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta. Na verdade, eu vou até cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos aqui pessoas que representam vários lugares do Amazonas. Tefé, por exemplo, Parintins, Coari. Do que eu estou vendo aqui, que eu conheço, a gente tem vários municípios participando. E veio uma pergunta que é da APAT, que é uma instituição de proteção animal lá de Tefé. E aí a APAT perguntou assim: doutor Virgílio, como a Zona Franca de Manaus pode contribuir para a diminuição do desmatamento e degradação da floresta? Eu acredito que a Zona Franca pode contribuir de duas formas. Primeira é a maneira indireta. Ao concentrar a atividade em Manaus, ela concentra todo a população, toda não, mas mais da metade da população, e grande parte dos recursos econômicos em Manaus e a região de entorno. E isso já está acontecendo, não foi planejado, foi um efeito colateral e que é extremamente positivo, mas vale dizer que não foi intencional. A segunda forma é por meio da valorização da floresta em pé, que é o desenvolvimento de indústrias de bioeconomia amazônica, que os fitoterápicos, os fitocosméticos e os alimentos funcionais, principalmente esses três, que ainda são muito pequenos. E isso que eu falava há pouco com a Joana, que deveriam ser objeto de um grande apoio, de uma visão de longo prazo, suprapartidária, políticas de Estado, não de governo, que possam ser para 2030. Né? Então, eu acredito que a gente tinha que fazer uma discussão de como impulsionar a bioeconomia para 2030, dependente de mandato. É um projeto de sociedade amazônica. Isso é a segunda. E a terceira forma é através desse mecanismo que nós estamos propondo, que é a criação de um grande fundo de desenvolvimento, não só da economia, mas também do apoio à conservação ambiental. Nós não podemos ficar dependendo de recursos internacionais apenas, né, que
o Fundo Amazônia, que era a principal fonte de recursos para apoiar o governo do Estado e o governo federal, teve os problemas que nós todos conhecemos no ano passado. Então, nós vamos pensar em um mecanismo interno do Amazonas que possa dar conta do recado e não ficar exclusivamente dependendo de doações internacionais. Então, eu acredito que essas seriam as 3 formas que a Zona Franca poderia contribuir para a conservação ambiental do Amazonas. Sim. Também eu acho importante a gente falar. Lembra que lá no Tumbira tem a camisa da campanha e aí você explicou o que representa cada símbolo que está naquela logo. Eu acho que seria interessante falar isso para as pessoas do trabalho que está sendo feito e da importância de desenvolver as ações do pós-pandemia, né? Porque a gente precisa se preparar para o pós. O pós-pandemia tem consequências e essas consequências elas perpassam todas as áreas, né? Inclusive a gente, após a pandemia, tem aí a crise econômica, a gente tem as consequências na crise da saúde. E eu achei muito interessante a explicação que foi dada naquele dia, de forma bem didática, inclusive. Então, seria importante falar sobre isso. E aí, depois eu já encaminho para que a gente possa fazer as nossas considerações finais, porque quando dá 1 hora de live, automaticamente ela encerra. É exatamente essa figura. Então, acabei de inverter a minha câmera aqui para ver se funciona bem aqui no Instagram. Sim. Esses são os eixos de atuação da aliança. O eixo número 1 é reduzir o contágio. É a campanha de comunicação, os kits de higiene, cesta básica para a pessoa não precisar ir para a cidade, gasolina para tocar a casa de farinha, né? e etc. Sabão, né? Álcool gel, enfim, essas coisas todas que estão sendo bem divulgadas, mas que no meio da floresta não chegam. É diferente de quem tem televisão e está o tempo inteiro ouvindo televisão, ou recebendo WhatsApp, etc., de quem está num lugar que, eventualmente, o gerador está quebrado, ou não tem gasolina, e não tem televisão, e não tem WhatsApp, e não tem internet. Então, a redução do contágio, a parte de comunicação é muito importante. O segundo ponto é que, para nossa surpresa, virou um dos temas mais importantes do enfrentamento da pandemia lá. As pessoas com depressão, medo de morrer, e angústias variadas, crise econômica e etc. Então, a saúde mental é super importante, a gente tem feito atendimento com telesaúde. O terceiro item é o diagnóstico. E aí vai a telesaúde, junto com o oxímetro, apoio aos agentes de saúde, para diagnosticar quem tem. E aí atuar com atenção básica. Os fitoterápicos tradicionais, o xarope da floresta, né? E a hidratação, e etc. E o acompanhamento com oxímetro, para que, quando a oxigenação cair, a pessoa seja transportada para a cidade, que é o item 4, levar para o hospital. E aí tem que ter gasolina. Então, uma das ações da aliança é botar tanques de gasolina nas comunidades para permitir o transporte com ambulância. A FAES tem a maior frota de ambulância da Amazônia. A gente tem 66 ambulâncias funcionando, com radiocomunicação. Então, é botar a gasolina nessas ambulâncias. Mas ela tem lugar que não tem. Então, vem do que tiver, até na rabeta, mas tem que ter gasolina, né? Aí o item 5 é o tratamento nos hospitais, que é parceria com as prefeituras, né, e o governo do estado, a Suzam, tem feito um belo trabalho. O doutor Cássio, aí da Suzam, me informou essa semana que está com UCIs, que são unidades
intensivas nos hospitais do exterior com respiradores. Ele estava em Maitá dizendo que agora todos os principais municípios já têm isso. O item 6 é o transporte de emergência para Manaus, que também é feito pelo governo do estado, que tem uma UTI, tem 3 aeronaves que fazem transporte de pacientes. Isso não dá conta de toda a demanda, mas pelo menos é algo que tem funcionado, segundo a informação nossa, com uma importância muito grande. E depois nós temos o pós-calamidade, né, que é o pensar como reformular o sistema de saúde, como fazer a geração de renda, agora que em alguns lugares a gente já começa a passar o nível de calamidade. Então, esses são 7 eixos dessa nossa estratégia de atuação. Cada eixo desse tem um detalhamento, né, que eu não vou ter tempo para aprofundar aqui com vocês, mas esses eixos estão todos detalhados e tudo isso tem muita transparência de como está sendo feito, os recursos estão sendo captados, que é outra coisa importante, Joana, dizer. Nessa pandemia, nós vimos um aumento do espírito de solidariedade humana. E nós temos recebido muitas doações de materiais, máscaras, oxímetros, álcool gel e etc. E também doações em dinheiro, tanto de pessoas quanto de empresas. E nós criamos uma plataforma de compartilhar essas informações todas num sistema muito bem gerenciado de informações que eu convido a todos também para conhecer na página da FAES, que resume de onde veio o recurso e para onde foi destinado aquele recurso. Câmbio. Legal, muito bom. Vigílio, a gente já está caminhando aqui para o fim. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando, porque são assuntos pertinentes, bons, as pessoas interagem, gostam, e os desafios são grandes. Queria que você pudesse fazer as suas considerações finais, fazer seus encaminhamentos, se despedir das pessoas, e aí logo depois de você eu falo também, e aí a gente encerra essa live, que inclusive depois vai ficar disponível para que as pessoas possam assistir também, as pessoas que não conseguiram assistir agora no ao vivo. Legal, legal. Bom, antes de despedir, queria só responder uma pergunta aqui que o pessoal está me mandando. Até que ponto a cultura indígena é preservada durante essas ações? Ou se elas são consideradas aculturadas? O nosso esforço, a nossa estratégia sempre é de valorizar o saber tradicional indígena, o etnoconhecimento, a etnofarmacologia. E daí esse trabalho junto com a FUNAT, junto com o Dr. Euler Ribeiro, de valorização dos fitoterápicos. Importante dizer que o fato de uma comunidade, de uma aldeia indígena, usar roupa ou facão, não quer dizer que ela perdeu a sua essência. É lógico que usar uma faca para limpar um peixe é melhor do que uma pedra, um osso. Então, mas ao fazer uso de uma faca, a pessoa não está perdendo a sua identidade. Então, isso é muito importante, que todos os povos, ao longo da história, interagem com novas descobertas, inclusive nós mesmos, né? Nós estamos aqui fazendo uma live no Instagram, que é uma coisa que não existia até pouco tempo atrás. Então, por que nós podemos nos apropriar de tecnologias e os povos indígenas não? É lógico que eles não só podem, como devem se apropriar de novas tecnologias. Então, muitas vezes as pessoas falam de uma maneira muito rasa sobre essa questão indígena, e é importante a gente ter oportunidades como essa de colocar uma perspectiva diferente. Mas eu queria te agradecer, Joana, pela oportunidade aí de estar com você, com a sua turma aí, que acompanha o seu mandato, né, os coletivos que te acompanham, que te inspiram. Desejar sucesso para você nessa jornada. Isso é muito importante para o Amazonas. A sua contribuição na Assembleia, não só por representar
a área ambiental, mas também por ser uma voz de uma mulher, né, que traz aí um olhar diferente. A Alessandra Campelo, que é sua amiga e minha amiga também, ela até pouco tempo era a única deputada, né, mulher, Agora e nós temos agora 4. vocês já estão quatro e estão fazendo um barulho grande, né? Aí, então acho que é muito importante o seu mandato e tem sido um prazer ao longo desse tempo, não só ter te conhecido, né? Como ter feito várias coisas juntas e oxalá possamos fazer mais. Conte com a FAS, conte comigo também pessoalmente. Estamos juntos. Obrigada, professor Vigílio. Quero também dizer que o seu trabalho, o trabalho da FAS, é uma inspiração para todos nós da CAAMA, da Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, que a gente se sente extremamente parceiros em todas as ações a que somos convidados ou que a gente desenvolve juntos. Dizer também que muito que é feito na FAS nos inspira, porque, por exemplo, nós temos um conselho criativo dentro da comissão, nós temos coisas que deram certo na FAS e que a gente replica para que a gente faça os bons exemplos serem realmente multiplicados e implementados, né? Então, a gente escolheu aí também o Tumbira para fazer a primeira reunião externa da comissão dentro de uma comunidade. Com certeza Legal. vocês serão os nossos convidados especiais para estar fazendo parte desse momento, porque a comissão ela tem que estar dentro, inserida dentro da onde é a necessidade da pessoa. E isso tudo é muito bom, porque a gente também se inspirou, a virada sustentável de vocês, a gente criou uma lei e nós fazemos, desde o ano passado, a virada animal, que é no mês de outubro, né? No dia que é o 4 de outubro, é o Dia Mundial dos Animais. E a gente conseguiu, no ano passado, fazer com que 12 municípios, simultaneamente, fizessem ali a mesma ação e foi muito positivo. Então, assim, a gente, além de ser admiradores do trabalho, nós trazemos para a nossa realidade de uma forma adaptada, claro, e é sempre bom de ouvir, aprender. Eu sempre aprendo muito quando eu estou na sua presença. E quero agradecer a participação mais uma vez, o tempo, dizer que estamos juntos, podem contar com a gente. E é isso. E mandar um abraço, um beijo especial para todo mundo que nos assistiu, que nos prestigiou. A live vai ficar disponível no feed da CAAMA. Divulguem também o Instagram da CAAMA, conheçam o trabalho da FAS. E eu acredito que a gente teve grande contribuição nessa ambiente, viu? É isso. Obrigada, viu? Valeu, Tchau, valeu. tchau. Um abraço grande. Abraço. Tchau.